Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Cinema Comentado, tá? A gente está com esse projeto de extensão Cinema Comentado, é um projeto muito bacana, e a gente conta sempre com a presença de vocês em todas as sessões do projeto, tá? Obrigada pela presença de vocês. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, rosto redondo, tenho os olhos castanhos escuros e estou usando aqui um óculos de armação marrom clara, quase um bege. Eu estou usando uma blusa estampada nas cores preta e branca. Estou com um batonzinho nude, um rosinha bem clarinho, 3 brincos pequenos em cada orelha e atrás de mim eu tenho um armário de madeira com diversos livros. Aqui na UFSB, eu sou a professora de Libras e de Educação Inclusiva, no campus Sosígenes Costa, aqui em Porto Seguro. Eu sou mestre em Letras, graduada em Letras Português, em Letras Libras, em Pedagogia e em Normal Superior. Eu sou especialista em Libras, em Supervisão Escolar, em Educação à Distância e em Atendimento Educacional Especializada. E estou chefe da subseção de atendimento educacional especializado da UFSB, junto com a PROAF. A gente está com esse projeto de extensão Cinema Comentado, Surdez em Foco, que vai possibilitar o uso e a difusão da língua brasileira de sinais, a Libras, conforme a gente tem no Decreto 5626 de 2005. Ele diz que deve haver o uso e a difusão de Libras, principalmente nas instituições federais. Então, esse projeto do Cinema Comentado, a gente espera que ele venha a promover debates sobre temas relacionados à língua, à educação, à história, à cultura e à identidade das pessoas surdas, por meio de exibição de material cinematográfico. Devido à questão da pandemia, a gente adaptou o projeto para que vocês assistam os filmes em casa, em qualquer outro ambiente, mas que no momento de debate vocês já tenham assistido o filme. Quando a gente voltar com esse mesmo projeto no presencial, a gente vai estar passando as sessões, né, os filmes. A cada encontro, a gente vai ter um especialista convidado que fará a mediação do debate com vocês, com o público que estiver com a gente presente. Ao todo, vão ser 40 horas de atividade, tá? Serão exibidos 10 filmes. E aí a gente vai ter filmes, então, até dezembro. A gente começa agora com o Cinema Comentado Surdez em Foco, hoje com o cine debate do filme E Seu Nome é Jonas. Eu agradeço desde já a presença de vocês, de todos que estão aqui contribuindo para o debate, e a presença também das tradutoras e intérpretes de Libras, a Ana Paula Rosa Pessoa Frois, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, e da Daiane Paula Soares Xavier, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Esse evento será gravado e a cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube, que é o Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês, depois, ao ver a gravação, se inscrevam no canal. Estamos virando youtubers. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber um alerta assim que a gente tiver algum novo conteúdo, né, que for publicado, e deixe seu like. Durante o nosso encontro, a gente pede também que, para melhor visualização da equipe de suporte e como meio célere da gente observar a participação de vocês no debate do filme, que vocês usem esse recurso, né, de levantar a mão, para vocês poderem também participar usando o microfone, ou que vocês escrevam no chat, mas daí, nesse caso, a gente pede que vocês escrevam com letra de imprensa maiúscula e coloquem na frente a hashtag Cinema Comentado. Porque a gente sabe que saem outros comentários no meio do chat, então, na hora que for especificamente para o debate do filme, por favor, hashtag Cinema Comentado. Até o final desse encontro, a gente vai disponibilizar também um link para frequência. Lembrando que os certificados,
eles serão disponibilizados para quem se inscreveu através do SIGA e assinar a lista de presença, tá bom? Vamos lá? Vamos dar início ao nosso debate? Eu comecei, já tinha perguntado para vocês e pedi para vocês irem colocando aí no chat o que vocês tinham achado do filme, né? Aí, várias pessoas já colocaram lá no chat que gostaram, alguns até que se emocionaram, né? E eu comentei também junto, porque as intérpretes de Libras que estão aqui com a gente também são professoras de Libras. Nós temos também a professora Joeli, temos a professora Leidiane aqui presente, e a professora Claudineia, por enquanto, e a Raimires, que também são professoras de Libras. Gente, eu foquei só nessas. Se mais alguém tiver entrado, me ajudem aí, Leide e Joeli, se tiver mais alguém. E aí a gente comentou que a gente pode ter assistido esse filme diversas vezes, mas a gente sempre se emociona. Sempre. Esse trabalho de cinema comentado a gente já realiza já há algum tempo, né? Já tem uns anos que a gente trabalha com ele. E sempre é dessa forma, né? Tá. Eu tô aqui com uma listinha de coisas. A minha folhinha tem linkzinhos aqui, coisinhas escritas de um lado para o outro. Mas eu não quero só eu falar. E vamos lembrar que o cinema comentado, ele não é uma resenha. Nós não vamos ficar aqui repassando o que foi que aconteceu no filme, né? A gente deixou aquela observação, assistiu o filme antes, que o cinema comentado é debate. E aí eu pergunto, quem já quer deixar aí pra gente claro qual foi a parte do filme que mais gostou? Coloca aí pra gente. Ou pode abre o microfone, pode abrir o áudio aí para falar. Deixa pra gente a parte que mais gostou. Fala, Crislane. Pode falar. O que eu mais gostei foi a mãe, né? Ela se culpava muito e ela não é culpa minha, porque ela tentava fazer o que estava ao alcance dela. Porque ela foi até o instituto, onde era para ajudar, e lá ela não tinha ajuda que ela realmente precisava. E a felicidade dela quando o filho começou a fazer os sinais de Libras, né? Que ele falou mamãe, que foi algo que ela sempre ficava. Mamãe, eu, mamãe, você, Jonas. Eu, mamãe, você, Jonas. Quando ele falou mamãe, a felicidade dela, os olhos encheu de lágrimas. Então, assim, foi o que mais tocou. Quando ela viu que realmente ela tinha conseguido o que ela tanto queria, que era que o filho dela se comunicasse. Obrigada, Cris. Antes de eu passar a fala para a Elisângela, eu estou vendo a mãozinha de Elisângela ali. Tem uns linkzinhos na sua fala que eu quero chamar para debate. Só um minutinho, Elisângela, que eu já deixo você falar. Crislaine comentou a questão da família, né? Ela vem falando sobre a mãe, o sofrimento que a mãe passa, e ali ela fala sobre que a mãe repetia e repetia diversas vezes, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Tem uma cena específica que ela bate bastante na porta e fala isso, né? Você comentou também sobre a questão da aquisição da língua, então a gente vai chamar para debate também a questão de aquisição da língua de sinais para uma pessoa surda e a importância disso. E eu quero chamar à tona também a questão da língua, porque em algum momento você questiona, você coloca que é a Libras, que ele aprende a Libras. Então, tem 3 coisinhas aí que eu chamo para a gente já começar a debater. Elisângela, eu vou passar a palavra para você, mas se você já quiser também adentrar nesses 3 pontinhos que a gente já pega com a fala de Crislaine, fica à vontade. Vai lá. Bom, o que eu mais gostei foi o amor e a dedicação da mãe também, em nunca deixar ele, nunca abrir mão e não se importar com o que a sociedade, as pessoas, a vizinhança estava achando. E também o amor que a família dele tinha com ele, principalmente o avô, né? Que era quem ele era mais apegado. E a parte assim que mais foi destaque para mim foi quando ele começou a conseguir se comunicar por meio da língua de sinais. E uma coisa tão simples que ele queria falar, que era cachorro quente, né? Quando ele conseguiu falar, foi muito emocionante. Obrigada, Elisângela, valeu. Então, vamos pontuando aí pontos que a gente ainda tem para debater. A gente continua com a questão da língua. Eu quero que mais alguém comentando se ali realmente era Libras. Elisângela reforça a questão da importância da família e vem com a questão do sofrimento da família e pessoas que, de repente, a pessoa surda pode ter como referência. Ela citou o avô. Vou passar a fala para a Rízia. Rízia, você pode acrescentar alguma coisa, tá? Como a Elisângela já fez. E pode também vir debatendo pontos que as meninas já soltaram. Fica à vontade. Boa noite.
Primeiro, o que me chamou a atenção, como as minhas já citaram, foi o amor incondicional da mãe para com o filho, e ao mesmo tempo eu vi o despreparo da família para lidar com a criança. Eles não têm nenhum preparo em saber como lidar, na forma de comunicação, desde quando ele sai da clínica até chegar em casa, você vê que a família não tem nenhum preparo. O desespero da mãe também, vinha as sugestões de ajudar, de fazer a criança falar, e você vê que ela está meio perdida, ela não sabe como lidar. Então, isso me chamou a atenção e me emocionou também, porque você vê que a mãe ela tem o amor, mas não sabe como lidar. Valeu, Rízia. Obrigada. Acrescentou aí. Eu vou puxar vocês para a conversa, mas eu vou deixar Marilúcia e Milene, e tem mais duas pessoas também que já estão ali na linha, eu vou deixar eles falarem, mas já quero deixar vocês já ir esquentando a cabeça aí. A gente viu o papel da mãe, do avô, eu quero que alguém fale sobre o papel do pai também, tá? Marilúcia, fica à vontade. Joeli ou Leide, por favor, se vocês puderem ver para mim a lista de uma sequência de quem for levantando a mão para mim, acho que fica melhor se vocês puderem me ajudar. Obrigada. Vai, Marilúcia. Eu acho que você é a próxima, se não for, você fala. Sou eu. Boa noite a todos. Beleza, Daniela. Obrigada. É justamente isso. Eu queria pontuar que o pai, ele não tinha, né? Ele não demonstrava nenhum amor pelo filho e em casa ele estava sempre triste. O único momento que ele ficava alegre é quando ele estava com o avô. Para mim foi uma das partes mais lindas do filme, é ele com o avô na feira. É lindo demais. Ele se sente feliz, ele ri, ele brinca, ele se diverte. Ao contrário, quando ele está com a família, com o pai e com a mãe. E uma outra parte também mais importante é quando ela pede ajuda ao casal. O casal de surdos, que ela pede ajuda e que ela resolve buscar ajuda para o filho aprender a língua dos sinais. Para mim, foi uma das partes mais potentes do filme. Obrigada, Marilúcia. Valeu. Deixa eu comentar. Ítalo deixou um comentário aqui e ele fala que o que chamou mais atenção dele é que sempre a mãe, né, era a que mais se importava com Jonas. Era sempre ela que ia para as consultas, né, e retrata muito o dia a dia de hoje, onde a mãe faz o papel, né, de mãe, pai, família. Então, Ítalo entrou aqui reforçando a questão do papel dela enquanto mãe. Ô, professor, Milene, fica à vontade. Posso comentar rapidinho só, já que estava falando sobre o pai? Vai, Ítalo. Em questão do pai, isso não significa que o pai não gostava do filho ou se ele não se interessava em defender o filho. Ele até tentava, porém, no caso, o preconceito que ainda existia, né? Ainda existe, na verdade, o fazia muitas vezes desistir, entendeu? Da responsabilidade. Aí por isso que acabou, a mãe, como era mais persistente, por isso que acabou se tornando o papel de pai, mãe, família, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Valeu, Ítalo. Isso é tão importante, antes de eu passar a fala para as meninas, isso é tão importante, porque se a gente parar para analisar, vamos lembrar da história das pessoas com deficiência, especificamente a história das pessoas surdas, né? Quem está aqui, for do componente de Libras, ou quem está aqui, já trabalhou com Libras, ou já estudou Libras, conhece a história das pessoas surdas, e nós vamos lembrar, né, dessa história, desse caminho de preconceito. Se hoje, 2022, nós temos as pessoas surdas já vítimas de tanto preconceito, de tanto ouvintismo, né? Porque existem outros tipos de preconceitos para com as pessoas surdas, que vai entrar aí como capacitismo, mas se a gente pegar aquela questão das pessoas ouvintes, dos não surdos, apontarem, forçarem, cobrarem que as pessoas surdas se ajam como ouvinte, a gente vai ter aí o ouvintismo. O ouvintismo ele não é de agora, né? O que a gente tem hoje já como nós já passamos pela história dos surdos, de tempos atrás. Vamos pegar lá desde a antiguidade, como a gente trabalhou com ela. E um fato interessante que eu quero falar do pai, foi por isso que eu puxei a questão do pai. Gente,
acreditem ou não, a gente tem toda uma pesquisa em volta de famílias de pessoas com deficiência que vão nos dizer que é bem comum, lembre que toda regra tem exceção, mas é bem comum os pais deixarem a família, assim como aconteceu no filme Jonas, sabiam? É bem comum os pais irem embora e a mãe ficar com a responsabilidade de cuidar daquela criança, de cuidar do filho, tá? Vou mencionar só isso por enquanto. Milene, passa a voz para você, Milene. Eu achei muito interessante porque ele, como uma criança surda, ele não ouvia. E os pais sempre insistindo em falar, em falar, em falar, e ele não estava entendendo absolutamente nada. Então, como uma criança, ele começava a repetir as coisas que ele via as pessoas fazendo. Então, por exemplo, quando ele chegou em casa e tinha uma festa, ele não estava ouvindo a música, mas ele estava batendo palma porque ele repetia aquilo que as pessoas estavam fazendo. E eu achei interessante porque quando ele entrou na escola e a professora queria obrigar ele a ouvir, a repetir aquilo que ela estava falando, ele não conseguia porque ele não conseguia ouvir. Mas quando a outra pessoa surda chegou para ele e falou: Olha, é assim, esse gesto é assim que se faz, ele conseguiu compreender aquilo que estava sendo dito para ele, só que na língua dele, na língua de sinais. Então se tornou algo mais fácil e a mãe compreendeu a necessidade. E outro ponto interessante também foi uma ligação que a mãe dele, do Jonas, fez para a avó, e a avó falou: Mas eu só não deixo as pessoas saberem que a gente está recebendo ajuda do governo. Então a família estava tão preocupada com o status financeiro, com os status que aquela família tinha, que não queria que as pessoas soubessem da situação do neto, da condição que ele vivia, né? Valeu, Milene. Obrigada. Você puxou 2 pontos. E eu vou puxar umas coisinhas aqui antes de passar. Eu pedi para as meninas pegarem uma sequência, mas eu acho que já sai na sequência aqui para mim, né, gente? Desculpa a ignorância. Dilza? Né? Antes de eu chamar a Dilza, eu quero entrar nos pontinhos aqui, para a gente não deixar muita informação ficar para trás. E para quem já for falando, já usarem, de repente, alguns termos, algumas colocações já de acordo com o estudo de língua de sinais. Primeira questão que eu quero deixar, Dilza, Claudineia, que já estão aqui, continuem aí na sequência, tá? Mas antes da gente passar para frente, de repente, para vir com uma informação nova, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Nós tivemos um momento que foi dito que no filme, a língua de sinais que estava sendo utilizada era Libras. Então, só para a gente encerrar esse assunto agora, eu quero que alguém entre, nesse caso não precisa nem levantar a mãozinha não, pode abrir o microfone para mim, alguém, ou escrever aqui no chat para mim, se a língua de sinais utilizada no filme era Libras. Era Libras? Eu acho que pode ter sido gestos. Milene diz que é gestos. Alguém quer falar sobre gestos? Opa! A Libra, ela é a língua brasileira de sinais, né? O filme, ele não é brasileiro. Aí, logo, não seria Libra. É uma língua de sinais, pero não Libra. Obrigada, Flávio. A gente entrou numa outra questão aí agora. A língua brasileira de sinais, a sigla dela é Libras. O S de Libras já é justamente da palavrinha sinais. Então, a língua brasileira de sinais tem como sigla a Libras, ou LSB, que é língua de sinais brasileira, tá? A mais utilizada é o termo Libras, né? A abreviação Libras, mas a abreviação LSB é utilizada na questão internacional no Código de Línguas, né? Então, LSB. Mas vamos lá, então. Libras é a língua brasileira de sinais, como Flávio colocou. E aí, Flávio vem e coloca. No filme não era Libras, porque a Libras é só da comunidade surda brasileira. Obrigada, Flávio. Valeu. Para a gente fechar isso aí agora. Flávio coloca Libras, língua brasileira de sinais. Existe alguma língua que seja universal? Não. Valeu, Marilúcia. Não tem uma língua que seja universal. Nós não vamos ter uma língua universal nem em língua de sinais e nem em língua oral, gente. Não tem língua universal. Alguém sabe me dizer, então, qual a língua de sinais utilizada no filme? Se não era Libras,
era qual? Línguas de sinais inglesa, no caso, né? O Gustavo botou no chat ali, American Sign Language. Valeu. Quem colocou? Gustavo. Valeu, Gustavo. Obrigada, Flávio. Exatamente. É a língua americana de sinais. A gente chama a sigla de ASL, né? Por que no filme estava a língua americana de sinais? Porque o filme é um filme americano. Ele é um filme que é todo produzido nos Estados Unidos de 1979, tá? Então ali não tem libras. Já vou riscar aqui. Não tem libras, não tem língua universal. Continuando na fala das meninas para a gente focar, até eu passar para Dilza, que estava ali, Claudiné, depois vem Valéria. Aquisição de língua, gente. A importância que tem a aquisição da língua. Alguém comentou, né, sobre a questão de Jonas não participar de nenhum tipo de comunicação, de nada fazer, nada ter significado para ele, até que ele veio a aprender os sinais. Alguém comentou gestos, mas lembrem-se, nas línguas de sinais, nós temos sinais. Gesto, mímica, não faz parte de língua, tá? O que a gente tem, vamos fazer uma comparação. O que a gente tem como palavra na língua portuguesa, por exemplo, é o que a gente vai ter de sinais na língua brasileira de sinais. É o que nós vamos ter nas línguas de sinais. Tá? O que corresponde à palavra são os sinais nas línguas de sinais. Gesto, mímica, então, não é utilizado em língua de sinais, não é utilizado em língua oral, são utilizados, né? Mas não faz parte da língua, tá? Eu posso utilizar ali para complementar a fala, tudo mais. Eu posso fazer empréstimo linguístico como aqui, que é em língua americana de sinais o sinal de eu te amo. Se fosse em Libras, seria aqui, né? Eu te amo. Mas eu posso utilizar esse empréstimo linguístico, posso fazer um gesto, né? Posso apontar para alguém, mirar alguém e fazer esse gestozinho aqui como um coraçãozinho. Todo mundo vai entender que é eu te amo, mas aqui não é Libras, aqui não é sinal, tá? Aqui é um gesto, uma mímica que eu posso utilizar também na minha comunicação, tanto oral como em língua de sinais, tá? Beleza, vamos fechar essa parte. Alguém falou sobre o casal de surdos, então a gente vai comentar mais sobre isso, tá? Conforme a gente for conversando. Eu quero que depois alguém acrescente mais sobre essa aquisição da língua, a importância da aquisição de língua e a importância daquele casal na história de Jonas, tá bom? Para eu não ficar batendo muito na tecla e para não sair, a questão da repetição, né? A colega comentou essa questão da repetição, eu também anotei aqui essa questão da repetição. Principalmente quando a gente fala de repetição, no caso de trabalho com fonos. E a gente vê esse trabalho sendo executado com Jonas. A gente vê esse trabalho de repetição também na escola, né? No momento de tentarem oralizar Jonas. Também quero que alguém comente isso mais à frente, tá bom? Vou passar a palavra. Dilza saiu ali, mas como eu sei que ela, qualquer coisinha, Dilza volta, vou passar para a Claudineia, que está aqui na sequência, então. Então. Estão todos me vendo? Então, sobre o filme, foi muito interessante. O filme, ele fala sobre a história do surdo, gostei muito. Sobre o casal de surdos também. Tá travando um pouco. A mãe de Jonas, quando ela viu ele sinalizando, ela gostou muito, teve muito interesse. Ela queria entender como ela poderia aprender Libras. Espera um pouquinho. Eu vou anexar a tela dela, que talvez melhore. Peraí.
Então, que quando levou ele no médico, no fono, o menino Jonas, ele não gostou, entendeu? De ficar ali no fono, tá fazendo aquele treinamento. Na história passada do surdo, eu acho que é isso, porque tá travando muito aqui para mim. Se Na tiver história alguém- passada do surdo, Isso. foi proibida a sinalização por língua de sinais. Então, esses surdos, eles precisavam fazer a oralidade. Então, e isso também vai de encontro ao filme, né? Porque a mãe, ela descobre... Peraí, tá travando, acho que é o dela. O sinal dela tá tipo arrastando a tela. Ela tá perguntando se pode escrever no chat, Dani. Pode. É a internet dela que não deve estar boa, gente. Tá arrastando, na hora que ela sinaliza, fica tipo assim, arrastando aqui pra gente. Fala com ela que ela pode ficar à vontade para escrever no chat, que eu tô pegando aqui os do chat já. Eu vou passar a fala, então, para Vitória. Não, é Valéria. Por favor, Valéria. Enquanto o Claudineia, ela escreve no chat. Boa noite a todos e a todas. Uma parte que me chamou muita atenção no filme foi a parte que o policial leva o menino surdo para a emergência. E como nem os próprios médicos sabem o que acontece com ele, eles amarram o menino e quando a mãe chega, ela fala, ele é surdo, ele é surdo. Então eles acham que o menino tem uma outra... Não sei a palavra que usar para agora. Mas eles não sabem o que o menino tem, então quando a mãe chega e fala que ele é surdo, ela faz um escândalo. Acho que foi a parte que me impactou, assim, por ser também uma criança amarrada, como se fosse um louco. Valeu, Valéria. Massa, Valéria, você ter lembrado disso. Porque, de novo, a gente vai voltar para a história quando a gente pega essa questão, né? Do porquê que amarraram ele, né? Do porquê que não sabiam diagnosticar, acho que era essa a palavra que você queria, o que ele tinha, saber o que ele tinha. E aí eu vou lembrar, vou puxar junto com a sua fala, a de Gustavo. O Gustavo colocou ali no chat também essa questão do diagnóstico, né? A gente vê, Gustavo, se você quiser abrir o áudio, entrar aí na fila também, fica à vontade, porque a gente vai ver que houve já uma questão com Jonas, desde no início do filme, que já tem aquele problema com o diagnóstico dele. Ele passa 3 anos no hospital, tido como, entre aspas, aí, um retardado, que era um termo que se era utilizado na década de 80, né? Foi utilizado e muito esse termo retardado, querendo dizer uma pessoa que possui alguma necessidade específica, né? Mais utilizada para quem tem deficiência intelectual, era um termo muito utilizado. Mas como a gente já sabe que na história das pessoas com deficiência, a questão de alguém sair do padrão, não estar dentro do padrão, isso já era tido como, já era um motivo para as pessoas excluírem de seu convívio, a gente vai ver que foi isso que aconteceu com Jonas, né? Jonas passa 3 anos hospitalizado dentro de um hospital e nós também abordamos isso na história do surdo, vocês lembram? Nós falamos sobre essa questão do porquê existem até hoje ambientes que fazem, que são ambientes de exclusão, né? Antigamente a gente tinha hospitais, orfanatos, internatos que tinham essa função de ter no seu ambiente pessoas surdas, pessoa com deficiência intelectual, pessoas com qualquer deficiência, prostitutas, pessoas excluídas da sociedade, todas eram jogadas nesses locais. E foi isso que aconteceu com Jonas, né? Junto com isso, Gustavo colocou lá o termo, né, necessidades especiais auditivas. E aí eu chamo a atenção para que vocês observem uma questão que a gente também já havia comentado. A gente vai ter, dentre o grupo de pessoas com perda auditiva, pessoas que a gente vai conceituar como um grupo de pessoas surdas e como um grupo de pessoas com deficiência auditiva. Existem 2 visões a respeito da surdez.
uma visão médica que vai colocar, tem perda auditiva, essa pessoa automaticamente já é considerada uma pessoa com deficiência auditiva. Essa visão médica, já pelo termo já próprio, já dizer visão médica, ela é mais utilizada pelas pessoas que têm relação com a área da saúde, ou pessoas ignorantes, pessoas que não têm conhecimento sobre a questão linguística e cultural das pessoas surdas. Mas para quem tem esse conhecimento cultural, linguístico das pessoas surdas, para quem está numa comunidade surda, para quem trabalha com língua, consegue entender uma visão linguística, uma visão social, que vai colocar esse grupo de pessoas que tem perda auditiva, mas que interage pelo visual, sendo caracterizada como pessoas surdas. Né? E aí, pegando isso tudo, vamos juntar isso tudo que vocês mesmos foram colocando aí para mim. Juntando isso tudo, a pergunta que eu faço agora. E Dilza já entrou ali no link, né? Acho que ela esqueceu de abaixar a mãozinha porque ela ficou de escrever no chat. A pergunta que eu faço, Jonas, vocês conseguem caracterizar Jonas como uma pessoa com deficiência auditiva ou como uma pessoa surda? Vai lá. Como uma pessoa surda. Obrigada, Dilza. A gente caracteriza Jonas como uma pessoa surda porque, desde o início, mesmo antes dele adquirir a língua de sinais, ele já se comunicava pelo visual. Ele apontava, ele gesticulava. No início, era gestos mesmo, porque ele não tinha conhecimento da língua. Eram gestos mesmo, mímica mesmo que ele utilizava. Mas, desde o início, ele não se comunica de outra forma, só através do visual. Então, por isso que Jonas, mesmo antes de adquirir a língua de sinais, ele já é considerado uma pessoa surda. Uma pessoa com deficiência auditiva, de acordo com essa visão linguística, tá? De acordo com essa visão linguística, uma pessoa com deficiência auditiva, ela não utiliza a língua de sinais. Ela não tem necessidade de língua de sinais. Tá? Vou te passar a fala daqui só um minutinho, Dilza. Eu quero puxar para vocês a conversa. Eu quero que alguém fale para a gente. Vão entrando aí. Eu quero que fale um pouquinho para mim sobre a questão do aparelho auditivo, aquela adaptação dele. Quero que fale um pouquinho sobre isso para mim. Alguém já comentou um pouquinho sobre o oralismo, mas eu quero que fale também, na hora que a gente entra na escola que Jonas estava inicialmente, preciso de alguém que venha me falar sobre o que seja uma escola especial e a comparação entre uma escola especial e uma escola regular. Tá? Dani, teve um comentário de Claudineia aí no chat. Ela já colocou? Ela falou assim, e ela surpreende com tantos surdos vivendo normalmente, dançando, e conhece o surdo que logo será o instrutor de Jonas e modelo surdo. Então, Jonas gosta e aprende rápido de forma visoespacial, comparando o sinal e ao objeto. Beleza, obrigada. Obrigada, Leide, por ter lido. Eu não tinha nem visto dela, não. Joilson também coloca... ele vem falando sobre aquela questão da família e como a família tratava Jonas, e também mencionando essa questão do termo ali retardado e utilizando até um exemplo de quando ele estava comendo, por exemplo. Valeu, Joilson. Aí, né, Valeu, ainda obrigada. complementa que é muito emocionante essa parte da aquisição quando ele começa a aprender as coisas. E aí Simone também disse que uma parte que chamou a atenção dela foi a escola, que a mãe colocou Jonas que era proibido sinalizar, insistência em oralizar. Obrigada, valeu. Obrigada, Joilson, obrigada, Claudineia, obrigada, Simone. Justamente isso, né? Então, a gente vai perceber, de novo, aquele trato de Jonas, como a forma como eles tratavam Jonas, tido ali, entre aspas, como retardado, porque eles acreditavam que a questão dele não ouvir influenciava na cognição. Lembra que a história das pessoas com deficiência, vamos dizer isso? Que acreditando que aquela pessoa tem alguma deficiência, alguma perda de algum sentido, automaticamente isso é ligado à questão de perda de cognição. Se a gente pegar especificamente a questão das pessoas surdas, nós vamos lembrar daqueles filósofos. Vamos pegar Aristóteles e Platão, que eles diziam, para ser considerado uma pessoa pensante, alguém com inteligência, essa pessoa precisa se expressar pela fala. Automaticamente nós vamos ter aí, muitos e muitos anos de um porquê. Esse é um dos motivos das pessoas terem até hoje
essa imagem de pessoas surdas como pessoas ignorantes devido a essa questão de não conseguir se expressar pela fala. Hoje a gente já sabe que não é assim, né? Mas antigamente não se havia níveis de surdez, não haviam essas pesquisas, né, que diziam isso tudo, e muitas pessoas acreditavam nessa questão do pensamento ligado à fala, né? Obrigada, gente. Tá, eu quero chamar mais umas coisinhas para debate aí, por favor. Eu comecei a falar um pouquinho de níveis de surdez, se alguém quiser entrar, também vou gostar. Eu quero a diferença de surdo, mudo também, por favor. Isso tudo é falado lá. Eu queria só chamar uma questão para a questão de sinais, sabe? Quando a gente fala da aquisição de Jonas, a gente tem os sinais da língua de sinais, e se vocês perceberem, as pessoas surdas, mesmo antes da aquisição formal da língua de sinais, eles criam sinais. Vocês verificaram que quando o Jonas percebe o carrinho de cachorro-quente, automaticamente ele já faz isso aqui, né? Porque visual, ele observou lá o formato do pão e aquela linguiça no meio. E a gente vai chamar de sinais que as pessoas surdas criam ali naquele núcleo familiar, que eles vão criar entre eles ali para haver uma mínima comunicação, a gente vai chamar isso de sinais caseiros, tá? Só quero deixar aqui a informação. A sessão de fono, alguém falou sobre a repetição? Eu vou adentrar nisso aqui e vou passar. Ninguém mais está pedindo a fala ali. Tá, mas eu quero entrar ainda no que Claudineia colocou, né? Neia coloca a importância na hora da aquisição da língua de sinais para uma pessoa surda, dele ter contato com outra pessoa surda, tá? Para quem não conhece essa importância, foi bom ela ter comentado que fica já aqui a informação. Tem pessoas que pensam que a hora que o surdo vai aprender a língua de sinais, ele aprende a língua de sinais igual uma pessoa não surda, né? Um ouvinte vai aprender. Não é. O surdo vai aprender a língua de sinais como primeira língua. E o ideal é que essa língua seja passada, seja ensinada por outra pessoa surda. Por quê? Porque nós vamos lembrar que, além da aprendizagem dos sinais, há uma questão cultural, há uma questão identitária que também vai estar ligado à língua. Então, o correto de uma pessoa surda aprender a língua de sinais, não é nem a pessoa surda, né? Os linguistas vão dizer, existe todo um trabalho sobre isso, que vai dizer que uma pessoa, ela aprender a sua primeira língua, o correto é que ela aprenda com seus pares. Então, se é uma pessoa ouvinte, se é uma pessoa que vai aprender, por exemplo, a língua portuguesa, que ela aprenda com outra pessoa que seja utente dessa língua. Se é uma pessoa surda, o correto é que ela aprenda, então, a língua de sinais com outra pessoa surda, tá? Joilson colocou aqui que ele pensa que o mudo não fala porque ele não ouve. Na verdade, Joilson, obrigada por você ter puxado aí, viu? Como eu havia pedido, valeu. Na verdade, uma pessoa muda, ela não fala porque ela tem problema nas cordas vocais, por algum motivo, uma doença, algum problema nas cordas vocais, ela não emite som. Então, não é nem questão de ouvir ou não ouvir. Na verdade, a maioria das pessoas mudas, elas ouvem. Elas não falam porque elas não conseguem emitir som. A questão de um surdo é porque ele não ouve. Então, as pessoas surdas, elas não ouvem, mas elas emitem som. Elas não têm nenhum problema nas cordas vocais. Tanto que a gente vai ter casos de pessoas surdas, até surdo profundo, vai até além, né? Chega até o nível do surdo profundo. Nós temos casos de surdos profundos que são oralizados. Surdos que, mesmo com o aparelho auditivo, não ouvem nada, ouvem mal ruídos, né? Com o aparelho auditivo, uma pessoa com a surdez profunda, mas que são oralizadas. O caso de Sueli Ramalho, por exemplo. E existem as pessoas que são surdas e mudas. O termo surdo-mudo, não é que o termo surdo-mudo é incorreto. Às vezes eu assisto algumas palestras, algum evento que fala assim, ó, o termo surdo-mudo é incorreto. Não é dizer que o termo é incorreto. O termo é incorreto quando eu utilizo esse termo para uma pessoa que é surda. Porque existem pessoas que são surdas e mudas, sim.
Nesse caso, realmente, o termo surdo-mudo é correto. Um erro é quando eu uso esse termo para falar de uma pessoa que só é surda, tá? Valeu, obrigada, Joilson. Dilza, eu vou te passar a palavra. Oi. Eu escrevi tanto aqui, mas você puxou tantas outras coisas, Dani, inclusive essa parte agora aí com o Joilson, então, falando um pouquinho da mãe, eu sou mãe de uma pessoa que nasceu com a limitação, né? Minha filha é albina. E o fato dela ser albina me trouxe várias perguntas quando ela nasceu, eu não sabia de nada, eu tive que buscar. Essa mãe, ao longo da história, várias mães se representam através dela, quando, ao longo da história, elas tiveram que sacrificar os seus filhos com alguma dificuldade que fosse, para poder viver em meio à sociedade da época. O pai, os pais, né, na verdade, eles foram mal interpretados, eu acredito, mal interpretados pelas pessoas, né? As pessoas que vê o filme de forma de relance acham que o pai talvez seja um monstro, mas ele não sabia, né? E quando a gente não sabe é muito ruim. Aí você se coloca na mesma posição que a pessoa surda, né? Porque não só a pessoa surda está sofrendo, quanto a família inteira sofre. A família inteira, a voz e tudo mais, né? O que me chamou a atenção foram dois fatos que eu acho que toda pessoa que sofre algum tipo de deficiência, entre aspas, essa pessoa corre o risco de acontecer. Primeiro foi quando ele foi preso, que ele correu, né, e ele, naquele momento ali, ele se sentiu acuado, ele não sabia o que fazer, ele não conseguia falar, ele não conseguia explicar, o guarda não sabia, e depois ele foi levado para o hospital, chegou lá, no próprio hospital, ninguém conseguiu identificar que ele não falava, porque ele era surdo, e aí prenderam ele, e quando ela chegou e viu seu filho daquele jeito, ela se sentiu impotente e, mais uma vez, ela se culpou, né? Então, no geral, as mães, elas tendem a se culpar, né? Por conta de achar que o defeito, entre aspas, também eu vou colocar assim, é delas, está vindo delas, e não é, né? Quando ela busca, porque ela incessantemente, dentro do coração dela, assim como eu tinha dentro do meu coração a certeza de que o fato de minha filha ser albina não afetaria o desenvolvimento dela, a mãe também tinha certeza de que o filho dela falava, só que ela não entendia. E ela foi em busca disso. E ela encontrou, né, porque ela foi uma guerreira, como todas as mães, e encontrou um grupo de pessoas que pôde ensinar. E o fato bem marcante é exatamente quando ele entende que o nome dele é Jonas. Para mim, foi o ponto crucial quando ele aprende que o nome dele é Jonas. O fato também, para mim, das escolas, né, que ele passou, dos lugares educacionais que ele passou, querer impor, né, e eu olhei, assim, para o filme, eu vendo, assim, que não era tão longe, assim, o filme, e que até hoje ainda existe escolas que ainda acreditam que aquela pessoa, ela vai ter que falar, ela vai ter que... Ela que tem que se adequar ao meio, à sociedade, e não ninguém se esforçar para aprender e entender o que aquela pessoa está colocando naquele momento. Então, para mim, os pontos para mim do filme foram esses aí. Obrigada, Dilza. Valeu. Vou fazer uns comentários em cima de algumas coisas que você falou. Primeiro, a questão do pai e da mãe. Aí a gente vai lembrar da questão histórica de novo, né? E um dos motivos, principalmente do pai agir daquela forma, é questão de ignorância mesmo, e às vezes de achar até que tenha conhecimento. Porque a sociedade, ela vem
de uma questão cultural de acreditar que pessoas com deficiência, de que pessoas diferentes são automaticamente também pessoas com deficiência cognitiva, né? De novo, aquela questão de relacionar ou pensar. Então, ele não faz isso à toa. O pai de Jonas age daquela maneira, por quê? Porque ele tem vergonha. Porque a sociedade, em um determinado momento do filme, que ele ainda fala, ó, eles estão apontando, você não quer que eu grite? Porque todos sabem que ele é um retardado. Todos estão apontando ele na rua. Então, o pai dele agiu daquela forma por ignorância, porque ele também acreditava que seu filho era um retardado, de acordo com tudo que as pessoas pregavam, e porque ele tinha vergonha do filho. Tanto que há momentos que ele está usando aparelho auditivo e que o pai fala, mas não tem um outro aparelho menor? Não tinha, né? Porque já existia naquela época modelos menores. E ele questiona, por que não foi o menorzinho? Tinha que ser esse? Para deixar claro, né, escancarado que o filho tinha uma deficiência, né, que o filho era deficiente. Até esse termo deficiência a gente não vai nem utilizar, né? Vamos lembrar daquela divisão lá, deficiência, pessoa com deficiência auditiva, pessoa surda. Então, na verdade, quando a gente fala de pessoa surda, a gente nem utiliza muito essa questão da deficiência. Porque em relação à pessoa surda, a gente vai analisar que um dos motivos das pessoas acreditarem que as pessoas surdas são deficientes, pessoas com deficiência, é a questão de relacionar com a fala, né? As pessoas acreditam que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência cognitiva, uma pessoa incapaz, porque ela não consegue se expressar pela fala. Tanto que a maioria das pessoas, quando encontra uma pessoa surda, que ela também é oralizada, não tem problema nenhum. Ninguém está se importando se aquela pessoa ouviu ou não ouviu. A maioria das pessoas está se importando porque não está conseguindo se comunicar com ela. Então, quando a gente volta no pai e na mãe também, a gente fala porque ele não entendia, ou porque pode ser também porque ele ficou com medo, porque ele ficou com vergonha. Mas a mãe também não tinha conhecimentos que a gente tem hoje. A mãe também veio dessa mesma cultura, estava na mesma sociedade, com a mesma cultura de pessoas diferentes serem consideradas incapazes, mas ela estava lá. Né? Então, eu não coloco ele como monstro, sabe? Eu não vou utilizar essa palavra monstro, mas fraco. Eu acredito na ignorância dele e na fraqueza dele. Coisa que a ignorância a gente até podia ter na mãe durante um tempo, mas a gente não viu essa fraqueza nela, né? Ela não desistiu. A questão das escolas, a gente vai ter até hoje escolas, como você mesmo disse, Dilza, que vão ter essas pessoas surdas como pessoas incapazes. A gente não vai colocar tão grave como estava no filme. Já teve? Já. Nós tivemos no Brasil, por exemplo, até a década de 80, alunos surdos que ainda eram amarrados em cadeiras, que eram com as mãozinhas amarradas para trás, e muito mais coisas aconteciam, sentava nas mãos, e muito mais coisas aconteciam com as pessoas surdas, com os alunos surdos, especificamente a questão dos alunos, né? Hoje, a gente já não tem mais esse caso. Pode ser que em algum lugar mais restrito, sabe? Um lugar bem mais afastado, isso aí ainda ocorra. Como, por exemplo, vocês estão sabendo, de repente não estejam, né? Hoje, por exemplo, foi presa, acho que em São Paulo, a diretora da creche, que os bebezinhos eram amarrados. E não era nem questão de deficiência, não. É porque chorava, incomodava, os menininhos eram amarrados. Foi presa hoje. Então, se você analisar que até hoje nós ainda temos casos de crianças que são amarradas, às vezes, porque incomodam, parem para pensar numa pessoa com deficiência numa sala lá na década de 80, década de 70. Então, como eu sempre digo, toda regra tem exceção. Nós vamos encontrar, sim, lugares que, de repente, ainda estão fazendo isso, né? Estão amarrando. Mas a gente quer acreditar que, numa maioria, isso não acontece mais. Que, apesar da educação de surdos não ser bilíngue, não ser correta como deveria ser, a gente quer acreditar que ela pelo menos tentou ser inclusiva. A gente sabe que, na maioria das escolas inclusivas,
né? Que são escolas que vão entender essa diferença de uma pessoa não surda para uma pessoa surda, que deveria ter um intérprete de Libras. A gente sabe que na maioria das vezes não vai ter nenhum intérprete de Libras. E eu puxei aquele momento, eu puxei uma diferença que eu falei entre escola regular e escola especial. A escola especial hoje, ela é tida de forma diferente como ela tinha no passado, né? Pega lá a década de 80, a escola especial era a escola onde eram colocados, excluídos as pessoas com deficiências. Pessoas com deficiências ficavam nas escolas especiais. Pessoas que não tinham deficiência ficavam nas escolas chamadas regulares, né? O que nós temos hoje? As escolas especiais, depois da lei da inclusão, elas são diferentes. Elas são escolas que elas prestam apoio às escolas regulares. Então, todo aluno com deficiência, eles têm que estar matriculado numa escola regular e ele tem direito a AEE, Atendimento Educacional Especializado. Esse atendimento é feito numa escola especial ou numa sala de recurso, tá? De repente, a escola não tem uma sala de recurso, mas tem uma escola especial ali próximo, ela vai ter esse atendimento nessa escola especial. Então, a escola especial hoje, ela dá apoio. A escola especial hoje, ela tem uma equipe multifuncional, como a gente fala, né? Diversos profissionais capacitados atuando, em sua maioria são profissionais capacitados, e que hoje esses profissionais, além de trabalhar com esses alunos que estão fazendo a AE lá, eles ainda auxiliam os professores na sala de aula regular. Isso funciona? Isso está acontecendo? Não são em todos os lugares, infelizmente. É por isso que muita gente fala, ó, a inclusão é linda, maravilhosa, não sai do papel. Porque em muitos lugares isso não acontece. É o que a gente tem em lei. Tá? A escola no filme, de novo, anos 70, é o que a gente tinha com a questão dos alunos surdos. Realmente era por aquilo que passava e até mais. Porque a gente não vê no filme, por exemplo, o Jonas sendo amarrado na escola. Ele foi amarrado lá no hospital. Alguém comentou sobre o policial, mas o policial ainda comenta na hora que ele agarra Jonas. Ele fala que o menino, ele é biruta. É um termo muito utilizado também no filme, né? Biruta. Mas ele é colocado na escola de cara, de rosto para a parede, porque a professora não entendeu, né, o que ele estava colocando, e aí ele reagiu frustrado, e ela se sentiu ameaçada por ele, foi lá e colocou ele de castigo, daquela forma. A professora não colocou ele de castigo, porque aquele castigo era normal nessa época, né? Até eu já fiquei atrás de porta. Mas ela colocou ele de castigo, porque na hora que ele se vira, sem querer, ele bate a mão nela. Então, ela, sem entender o que estava acontecendo, por que a atenção dele estava em outro lugar, ela sentiu que ele tinha sido agressivo, que na verdade ele era batido nela. Foi por isso que ela põe ele de castigo, né? Vou passar a palavra para você, Rízia. Eu quero chamar outra questãozinha. Deixa eu colocar aqui mais. A gente falou sobre os aparelhos auditivos, né? Vocês viram o tamanho daquele aparelho, eu fiz um comentário sobre isso. Nós sabemos hoje que os aparelhos auditivos, nós passamos até durante a aula, para quem não estava na aula, para quem não viu, para quem está aqui com a gente, a evolução do aparelho auditivo ele é muito parecido com a evolução de celulares, né? Tinha aparelho auditivo que ele era igual uma parabólica, né? Desse tamanho. Hoje nós temos aparelhos auditivos que ficam ali escondidinhos ali aqui na orelha média, né? No ouvido médio, bem escondidinho. Se bem, se a gente pegar também esses aparelhos auditivos mais tecnologicamente aparelhados, né? Esses com mais recursos, eles são maiores também. Se vocês compararem aparelhos auditivos dos anos 80, por exemplo, com os que tem hoje, eles são muito parecidos visualmente, né? Em questão de tecnologia, não. Rízia, pode falar. Professora, só acrescentando uma cena que me chocou muito, me incomodou, na verdade. Era na hora das refeições, que ele sempre pegava, eu entendi que ele descartava o que ele não gostava, e que o pai sempre tinha aquela reação grosseira com ele, que ele gritava muito, aquilo me incomodou muito e me emocionou também. Obrigada, Rízia. A gente vai ver muitos casos sobre isso, né? Infelizmente, né, Rízia?
a gente se emociona em vários momentos ali do filme. A gente vai ter momentos com... Alguém comentou mais cedo, acho que foi logo no início do nosso debate também, Rízia, falou sobre a questão do avô, você lembra? E aí, quando a gente pega a questão do avô também, que é uma parte emocionante também no filme, a gente vai entender por que ele tem tanto contato com o avô. Não é nem porque o avô conseguia compreendê-lo. Não é porque havia comunicação entre ele e o avô. É justamente porque o avô não se preocupava em comunicar com ele. Mas o avô se divertia com ele, o avô brincava com ele. O avô queria passar informação para ele, que era informação de carinho. Não era comunicação propriamente dita de alguma informação, né? Então, esse é um dos motivos também dele ser super ligado ao pai dele, ao avô dele. Obrigada, Dilza. Ele demonstrar que o avô, a forma de comunicação do avô para com ele era o carinho e o amor que o pai não dava por ter vergonha dele. Na verdade, o que a gente vai ter como comunicação? São mensagens que são passadas e recebidas. No caso do avô, a gente não vai ter comunicação em questão de informação. A gente vai ter interação. Eles se entendiam. Não há no filme nenhum momento, por exemplo, que o avô quer passar para ele, põe essa laranja no lugar, senta aqui. Não tem esse tipo de informação no filme. Mas eles estão sempre ligados, porque o avô está sempre ali recepcionando com carinho, com amor, né? Tá. Devido ao horário, eu vou puxar aqui algumas questõezinhas, tá? Por exemplo, na hora que eles estão jogando, o infeliz daquele amigo lá do pai vai e fala, quando ele comenta, né, que vai ter o jogo, ele vai e fala, eu não vou porque meu filho chegou, o meu filho que estava no hospital chegou, e o amigo vai e comenta, o seu filho que é retardado? Ele fala, ele não é retardado, ele é surdo. Tá, mas ele vai ficar quanto tempo? Por quê? A sociedade tem aquela questão da deficiência cognitiva tão clara, e naquela época mais enraizada ainda, de achar que o diferente tem que ficar excluído. Então, se ele era surdo ou retardado, ou seja o que for que se tinha naquela época como termo, ele tinha que ficar no hospital, ele não ia ficar na casa dele, né? Coloquei aqui também uma hora que a mãe fala, né? A mãe não, a amiga da mãe, ela vai e fala assim, todo mundo diz uma coisa, mas ninguém concorda com ninguém. No momento que elas estão discutindo a questão de oralizar ou sinalizar, o que seria correto para os seus filhos? E aí a amiga ainda leva ela, né, para a biblioteca para provar, para você ver. Se você lê esses autores, eles vão dizer que o ideal, que o correto é que ele seja oralizado. Mas se você lê esse outro aqui, vai dizer que o ideal é que ele aprenda a língua de sinais ou até as duas, porque a gente vai lembrar também da comunicação total ali na época, né? Que era a utilização de qualquer meio que fizesse com que aquela pessoa conseguisse se comunicar. Comentamos alguma coisa sobre cultura surda, nós não falamos tudo certinho de cultura surda, mas a gente vai ter momentos no filme de cultura surda, né? A gente vê no próprio momento que eles estão lá na festa, lá na reunião deles, a gente vê momentos que a comunicação é feita por luz, né? Piscando. Então, a gente tem esse tipo de comunicação no filme. A gente vai discutir isso mais nos próximos encontros de cinema comentado, com outros filmes que vão marcar mais a questão cultural. Eu quero pegar aqui também um momento que aquela fono vai e fala. Nós não gostamos da palavra surdo. Porque ela pergunta, meu filho é surdo? O que é? Não, nós não gostamos da palavra surdo. Por quê? De novo, né? De novo a questão do oralismo, a questão da obrigação do surdo ter que ser oralizado. Nós não gostamos desse termo porque a gente não quer que sinalize, né? A gente quer que eles falem, né? Marquei aqui a questão de Aristóteles, né? Pensa como, né? Naquele momento que a tia dele vai e fala no iniciozinho do filme, que a tia fica lá, e o filme é ótimo, né? Ele é ótimo nesse momento, por exemplo, que a tia começa a falar com ele no início do filme e mostra. No filme tem uma imagem pra gente, da gente assistindo, então a gente consegue escutar todo mundo falando, mas em alguns momentos do filme a gente se coloca no lugar de Jonas.
Então, tem momentos que ele olha para a tia, olha para alguém conversando e só fica lá. Para a gente conseguir entender a posição de Jonas, né? Sem entender nada. E aí, no momento que o pai vem e fala, ele não está entendendo nada do que você falou. Ela fala, ué, mas ele pensa como? De novo, aquela relação com pensar. Eu não posso deixar de falar um pouquinho da aquisição da linguagem no momento que fala, quando ele aprende os sinais. Vou comentar rapidamente, porque nosso tempo está meio extrapolando. Vou comentar rapidamente essa questão, porque a gente vai ter muito bonito, principalmente quem é da pedagogia aqui, quem é da licenciatura, o momento que a gente vê que Jonas consegue entender, o momento que ele tem a compreensão do sinal, não foi massa? Aparece lá mostrando a folhinha caindo, ele olha, consegue reproduzir, ele repete, sem entender nada, ele só repete. Mas na hora que aparece o cachorro quente de novo, que é uma coisa que chamou a atenção dele, uma coisa que tinha interesse para ele, e o rapaz faz o sinal de cachorro quente lá, e ele consegue compreender a relação entre aquela imagem que ele gostou, daquele produto que estava lá, e o sinal, a gente vai lembrar de Vygotsky, né? E a zona de desenvolvimento proximal, não é massa? Momento ali que ele consegue compreender. Aquele é um momento muito chique. É o momento que eu mais choro, aquele ali. Tá. A questão do comportamento agressivo, eu quero falar rapidamente também, que eu anotei aqui. A gente tem momentos que Jonas até bate na mãe, né? Que nem a hora que ele quer mostrar o cachorro quente, por exemplo. E tem muita gente que acredita que pessoa surda automaticamente também é uma pessoa agressiva, ignorante. Não, tá, gente? Isso é uma questão de identidade, num primeiro momento. E num segundo momento, no caso de Jonas também, a gente vai relacionar com questão de cansaço, né, gente? De fadiga. Você imagina uma pessoa... Ali, Jonas já está mais ou menos com 7 anos de idade. E uma pessoa que não consegue se comunicar nem com a família. Como que vai ser uma pessoa paciente mesmo, né? Difícil. A questão do pensar... Não vou entrar no filme porque vocês viram, mas a questão também que a gente vê, a questão de não ter deficiência cognitiva, também fica muito clara no momento que ele vai sozinho lá para a feira encontrar o avô dele. Aí, nesse momento, ele soube procurar, era a ficha que tinha antigamente, né? Não sei quem mais aqui é da minha época, mas eram as fichinhas que davam no ônibus, né? Ele consegue procurar lá no quarto da mãe dele as fichinhas, ele acha, ele entrega as fichinhas no ônibus, ele conseguiu, de acordo com a questão visual, ele guardou, né, na memória visual dele como chegar naquele lugar, porque ele já tinha ido lá em outras vezes, e ele consegue chegar sozinho lá na feira, tá? A mãe, deixa eu fazer esse comentário, aproveitar que ninguém levantou a mãozinha, eu vou puxando. A mãe faz um comentário com a avó, que ela fala o seguinte: eu pensei apenas que ele não pudesse ouvir. Acontece muito isso com as famílias de surdos, sabe? A pessoa sai, de repente, no hospital, se souber lá no hospital, por exemplo, que é surda, ou, né, foi diagnosticado lá com 2 anos e meio, 3 anos, que é o normal, né? O mais comum é ser diagnosticado a surdez com 2 anos e meio, 3 anos, tá? Aí, na cabeça vem, ele é surdo. Uma pessoa surda, ele não ouve. A cabeça fica só batendo nessa tecla, ele não ouve, ele não ouve. A maioria esquece que a questão do não ouvir implica em outras coisas. No caso de Jonas, por exemplo, ele não ouve. Então, precisaria de uma outra forma de comunicação para as pessoas terem acesso a ele. A questão do não ouvir implica em outras coisas. É por isso que a cultura, a identidade surda, né, é toda envolvida nessa questão da pessoa surda. Eu quero que eu falar sobre a ajuda do governo, que alguém comentou também, acho que foi Milene, não tenho certeza, comentou sobre a ajuda do governo, eu cheguei nessa parte aqui agora. E hoje a gente tem ajuda de governo para várias coisas, né? Mas ali na década de 70, as pessoas ainda tinham muita vergonha de precisar de ajudas de governo, acredita? Então, a hora que aquela avó fala, não conta para ninguém, né? Não conta para ninguém porque eles estão precisando da ajuda do governo, porque o governo conseguiria algum subsídio, alguma ajuda para ela de alguma forma. Não fica claro no filme qual era o tipo de ajuda que eles iriam fornecer, né? Mas a avó também não quis nem saber, independente de que ajuda fosse, a vergonha já estava ali por precisar, que não contasse para ninguém, né? Finalzinho.
Quero lembrar da escola bilíngue no final, né? A gente falou da escola inclusiva, falamos um pouquinho da escola especial. Vamos falar da escola bilíngue também um pouquinho no filme, lá no final? Porque no final você vê que ele chega, tá todo mundo ali no momento de intervalo se comunicando em língua de sinais. Mas não ficou só na língua de sinais. A gente consegue perceber isso porque a menina oraliza, né? Por mais que ela sinalize qual que é o seu nome para Jonas, ela também pergunta, oralizado para ela, verbalizado, ela fala, né, qual que é o seu nome. E ele também, ele sinaliza meu nome é Jonas, mas ele também oraliza meu nome é Jonas. Ali no inicinho, né, da escola bilíngue, né? Ela é muito mais que isso. Mas é só para a gente reforçar. A gente vai ver isso em outros filmes muito mais claro, mas a escola bilíngue, ela trabalha com a língua de sinais e a língua oral do país na forma escrita. Tá? Ali nós temos ele oralizando, mas o foco não é a oralização quando a gente fala na escola bilíngue para surdo, não. Tá? Eu paro de falar aqui só para a gente lembrar de novo do porquê que existe tanto preconceito para com o surdo, a hora que o tio dele vai e fala. Não pode ouvir, não pode falar, não pode pensar. Não pode viver como um ser humano normal. O tio não, né? É o pai que fala isso. Na hora que ele briga com a mãe e vai embora. Ele fala que Jonas não pode ouvir, não pode falar, não pode pensar, não pode viver como um ser humano normal. Se alguém quiser abrir o microfone, pode abrir para falar. Pode falar, Dilza, enquanto eu vou dar uma passeada. Pegando esse gancho que você falou, é sobre o aprendizado mesmo da família inteira, né? Porque, assim, na hora... não foi apenas o Jonathan que aprendeu, mas a família inteira, tanto o irmãozinho, o Anthony, quanto a mãe, eles aprenderam aquela nova forma de comunicação, né? Uma segunda língua. E você vê que não era apenas o Jonas que estava feliz, mas toda a família, né? E aí engloba toda a família mesmo, porque aí todo mundo vai fazer questão de aprender ou para poder se comunicar, porque sabe que a forma de comunicação é aquela. Senão você não tem como saber o que o outro pensa ou o que o outro quer, né? Eu achei bem interessante porque todo mundo estava aprendendo junto. Obrigada, Dilza. Valeu, né? E isso é raro, né? Infelizmente, isso é raro nas famílias de pessoas surdas, tá? O mais comum é você vê-los sem conseguir se comunicar com a família, porque a família raramente vai aprender língua de sinais, né? E a mãe, muito massa, né? Quando ela consegue perceber que ele vem, porque não foi um dia nem 2 dias que ele ficou naquela escola oralista ali, né? Que ele ficou naquela escola. Não foi poucos dias que ele ficou tendo sessões com fono. E desse trabalho todo, vai chegar no momento que ela percebe, mas não houve evolução. Tudo que ele faz é só repetir. Tanto que ela usa o termo, ele parece um papagaio. Porque ele só sabe repetir, ele só conseguia reproduzir. Ele não conseguia entender. E aí é onde ela começa a reparar naquele pai, naquela mãe com o outro filho, com o filho deles, né? E no momento ela chega e vai inquiri-los, né? Se podia conversar com eles, se eles podiam ter um momento para dialogar. Eles convidam ela para ir lá para aquele encontro, né? Para a associação. E quando ela chega, é interessante também que a amiga vai e fala, eu creio que vai ser só silêncio. Quando ela pergunta, como você acha que vai ser? Vai ser só silêncio. E quando elas chegam lá, não é isso que elas percebem, né? Porque a gente vai ver que a pessoa surda, ela pode não ouvir como nós ouvintes ouvimos, mas elas sentem, né, pela vibração. A gente fala que elas ouvem pela vibração. A hora que chega lá, aquele somzão lá toda, e o povo lá conversando, se comunicando, brincando normalmente. Só que em língua de sinais. E Dani, tem um tempinho que o Roberto está com a mão levantada, viu? Ah, obrigada. Eu vou passar para ele agora, para a gente, depois dele já encerrar, só para eu finalizar com a importância do intérprete. Aí eu vou puxar, né, para vocês que estão aqui hoje interpretando para a gente, Ana, Dai, né? E para a equipe que a gente tem, que está sempre nos nossos eventos interpretando, Leide, Leni, vai embora, né? A Raimira está aqui também. A importância do intérprete, né? Vocês viram? Elas foram para lá, mas elas só conseguem se comunicar com eles lá também, porque havia uma intérprete lá de língua de sinais. Porque elas não sabiam sinalizar.
Pode falar, Roberto, fica à vontade. Felicidade aqui. Boa noite. Então, gente, eu pude entender também um pouco do filme. Assim, o filme totalmente. Não sei se vocês conseguem me ouvir aí. Tá dando para ouvir? Deixa eu aumentar o volume. Tá bem baixinho, sabe? Mas dá para ouvir. Ah, tá. Vou aumentar aqui, tá baixo mesmo. Pronto, acho que melhorou, né? Tava baixo aqui o volume. Então, eu li esse filme, assisti várias vezes, desde o início do ano. E aí, depois que eu vi esse debate, né, que ia ter, me inscrevi para poder comunicar também um pouco sobre isso. E o filme todo, ele traz uma lição muito grande para a gente que somos ouvintes, né? Não só da mãe, principalmente da mãe, porque a mãe foi o ponto-chave ali, onde ela faz todo o esforço por esse filho, né? De encontrar uma forma de cuidar dele de uma forma inclusiva, que pudesse ser aceito na sociedade, na escola. E aí, logo a princípio, como ele tinha sido diagnosticado com transtorno mental, né? Foi internado em hospitais psiquiátricos por um tempo. E quando ele retorna para casa, né? Totalmente traz aí algumas dificuldades para a família, onde a família não consegue lidar com aquilo, né? E a gente percebe que no próprio filme o pai acaba se separando da esposa por não conseguir dar conta daquela situação. Mas ela constantemente, incessantemente, ela lutou por isso. Até que ela descobre esse direito que ela tinha de outra língua, né? Além da língua paterna normal, do falante, ela consegue descobrir que existia outro meio de se aprender a linguagem. E foi onde ela encontra aquele grupo, aquela família, e eles falam sobre essa ONG, dessa organização, e lá teria um grupo, e ela ficou surpresa com aquilo, que existia um grupo só de surdos, e lá também poderia se comunicar. E foi lá que ela arriscou conhecer esse grupo, recebeu o convite, foi até lá, e lá ela se surpreende quando ela chega com uma cidade um pouco distante, que todo mundo é surdo mesmo, não tinha ninguém, só ela falava. Mas, inclusive, tinha alguém que interpretava e ela conseguia traduzir. E, a partir dali, ela é inserida nessa busca, né, de lutar por aquilo. Inclusive, quando ela tenta ver esses direitos, a outra escola não aceitava isso, porque era um grupo à parte, né, essa associação era à parte. Não era tão valorizada, porque era uma ONG, praticamente. Não era apoiada pelo governo. Os direitos eram individuais. E eu percebi que quando ela vai para despedir-se, né, da sua escola, que o menino não ia mais ficar ali, que já tinha outro meio falou sobre a língua surda, a professora, a responsável da escola, ainda questionou sobre isso, né? Questionou sobre isso, ser contra isso. E que ela estava arriscando, ela estava botando a vida do menino em risco, em perigo, na situação de poder sair dali para uma escola de surdo, ou para um grupo de surdo associação. E ela faz todo esse arriscamento, ela faz todo esse esforço, e depois no resultado a gente vê, no final do filme, como foi emocionante, né, surpreendente, o resultado que foi encontrado, né? Não só ele, o menino, mas também o irmão dele, aprendeu também a se comunicar com o filho, a mãe, né, com o irmão, todos se comunicavam. E a gente percebe que foi muito interessante com relação às leis, né, de direito, de não só usar uma língua, de poder escolher também a falar no seu modo de ser respeitado dentro dos seus limites, dentro dos seus direitos como ser humano, independente do que a pessoa é. Eu pude ver essa questão da inclusão aí, no sentido muito fragmentada nessa época, né? Na época do filme, né? O filme retrata essa questão muito fragmentada da inclusão de um sujeito que tem uma deficiência, a qual não era respeitada totalmente. Né? Era feito um descaso aí pela surdez dele, por sua deficiência auditiva. Obrigada, então, Roberto. Eu surpreendido também com o filme, foi muito bom. Valeu. Obrigada, Roberto. Mas você puxa umas coisinhas para discussões que eu não posso encerrar sem bater na tecla. Primeiro, sobre a questão de linguagem. O que a gente tem como linguagem? Linguagem é qualquer forma de comunicação. Então, bater palminha, piscar o olho, várias coisas são linguagem. Quando a gente fala na língua de sinais, a gente sai fora da linguagem. A língua, ela está dentro de uma macro-linguagem, porque a língua também é uma forma de comunicação.
Mas a língua não é qualquer forma de comunicação. Língua tem que ter características gramaticais, ela tem que ter morfologia, tem que ter fonologia, sintaxe, pragmática, semântica. Então, as línguas, o que são consideradas línguas, foram pesquisadas, analisadas por linguistas, chegou-se à conclusão de que aquela forma de comunicação ali tinha esses requisitos, e aí ela deixa de ser somente mais uma linguagem e ela se torna ali uma língua. Então, a comunicação das pessoas surdas não é por linguagem, quando elas aprendem aquela forma, a forma formal. Quando elas estão ali utilizando gestos caseiros, mímicas, tudo bem, ali elas ainda estão em linguagem. Quando elas adquirem, por exemplo, o surdo brasileiro, quando eles adquirem a Libras, eles adquirem uma língua, tá? Que sai desse macro-linguagem e vem para o língua. Outra coisa que eu tenho que pegar nessa fala sua, foi uma fala muito bonita e tal, é só pontuando algumas coisas. A questão da inclusão. Na verdade, quando a gente fala de pessoas surdas, a gente não fala de inclusão. A gente vai ter, principalmente agora, né, depois do ano passado, no dia 3 de agosto, nós temos a Lei 14.191, que é a lei que vem colocar, ela acrescentou na LDB uma modalidade de ensino que é a segunda língua, ai meu Deus do céu, que é o bilinguismo, a educação bilíngue para surdos. Então, o que a gente tem numa educação inclusiva? A educação inclusiva é aquela educação para todos. Todo mundo está ali dentro. Quando eu pego as pessoas com deficiência, que é o público da educação especial, pessoas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento ou superdotação, a gente não inclui aqui dentro as pessoas surdas, não na visão linguística. Na visão patológica, sim, porque vai considerá-los como pessoas com deficiência auditiva, então eles estão ali. Quando a gente fala em educação de surdos, a gente fala em educação bilíngue. É uma educação que tenha que ser na língua deles, onde eles vão aprender a língua oral, oficial do seu país também, mas na forma escrita. No bilinguismo, a gente tem como língua de instrução a língua de sinais. Lembra a hora que a gente falou da importância do intérprete aqui? O intérprete, ele é importante eu vou falar agora num ambiente escolar, tá, meninas? Não estou desmerecendo vocês, não. Num ambiente escolar, os intérpretes de Libras são importantes nesse ambiente de escola inclusiva. Numa escola bilíngue, que é a língua de instrução e a língua de sinais, não é nem necessário o trabalho de intérprete de Libras. Por quê? Porque numa escola bilíngue, todos, até pessoas não surdas, pessoas ouvintes que trabalham lá, tem que saber a língua de sinais. A língua de comunicação numa escola bilíngue é a língua de sinais. Né? Mas isso é muito novo mesmo, tá? É um novo que não é novo, porque, na verdade, desde o decreto 5626, em 2005, já se falava numa escola bilíngue, né? A gente não tinha como modalidade na LDB, que é o que a gente tem agora, tá? Mas brigadão pela fala. Ô, Dani, veio a pergunta da Marilúcia aí? Deixa eu ver. Quando e onde surgiram as primeiras línguas de sinais? Bom, as línguas de sinais existem, eu vou utilizar esse língua seu como linguagem, porque para elas serem consideradas formalmente como língua, isso veio em 1960 com William Stoke, quando ele faz uma pesquisa in loco nos Estados Unidos, e ele vai descobrir que a língua americana de sinais tem as mesmas características do inglês, da língua oral de lá. É a partir dos estudos deles que outros linguistas começam a analisar em outros países outras línguas de sinais, outras comunicações das pessoas surdas, e chega-se à conclusão que são línguas de sinais. Então, antes de 1960, acreditava-se que eram só linguagem. Mas a comunicação do surdo do meio visual, utilizando gestos, mímica, utilizando visual, é desde que existem surdos. E agora você vai me perguntar, desde quando existe surdo? Desde quando o mundo é mundo, né? A gente tem até na Bíblia passagens lá que falam de questões de surdos. Há momentos que fala surdo-mudo, há momentos que surdos, devido a essa questão de conceito também, né? Ou talvez porque já poderia até ser certo, mas a gente não vai saber, tá? Mas existem surdos desde que o mundo é mundo. Gente, eu quero agradecer a participação de todos. Nós estamos aqui, são 20 horas e 28 minutos. Na verdade, o cinema comentado, a gente tentou prepará-los para ficarem ali por volta de 1 hora, mais ou menos, acontecendo. Hoje a gente chegou até um pouco mais, mas é o primeiro, né, gente? Tanta informação nova, tanta coisinha assim para a gente trabalhar.
A gente tem o próximo cinema comentado mês que vem, a gente vai sair divulgando, tá? Já com a professora Joeli, que está aqui presente com a gente hoje. Lembrando de novo que são 10 sessões. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Gente, agradecer os debates. Eu estou recebendo aqui inúmeros zaps aqui, ó, do pessoal, todo mundo falando, nossa, mas está muito bacana. Está bacana, por quê? Está bacana porque vocês estão debatendo. Está bacana porque vocês estão contribuindo, porque vocês estão comigo aqui discutindo o filme. Por isso que está bacana. Tá? O filme é lindo, maravilhoso, a gente não vai nem discutir isso, mas isso é que a gente queria. A gente não queria resenha. Não quer contar como é que foi o filme. A gente queria isso que aconteceu aqui hoje, tá? Pegar história, cultura, identidade, educação de surdos e debater dentro do filme. Era isso que a gente queria. Então, eu agradeço a presença de todos. Tem muitos alunos, tem muitos amigos, tem muitos professores. Nossa, tem muitos profissionais aqui com a gente, tá? Eu quero agradecer a presença de todos. De novo, convidá-los para o próximo Cinema Comentado, tá bom? Agradecer a presença também das intérpretes de Libras, tá? Da Ana Paula, da Daiane. Valeu, estamos juntas, viu? Um beijo. Deixa claro também que a gente já tem logo, logo um encontro do grupo de estudos. Muita gente que está aqui está nesse grupo e a gente vai conversar. Espero que já a semana que vem vou sentar com o Leide, com o Jô depois, para a gente já ver isso, tá? E de novo eu agradeço. Jô, Leide, querem falar alguma coisa? Aimires? Eu queria só fazer uma pergunta aí na dúvida, sobre esses 10 encontros, porque eu vi lá que tem fala de 10. Cada um terá... Sobre os encontros, fala que são 10, né? Sim. Aí eu queria saber só se cada um desses seria uma inscrição individual. A gente comentou, porque foi no início do filme, Roberto, acho que você não estava aqui ainda não. A gente comentou que o Cinema Comentado ele é um projeto de extensão de 40 horas aulas. Serão 10 sessões, tá? E 4 horas aulas cada encontro. Por isso que vai somar as 40 horas. Aí alguém pode comentar, teve alguém que até mandou um e-mail para mim questionando questão de horas. É a hora que está no certificado mesmo. No caso específico do Cinema Comentado, é porque a gente vai analisar que até a hora que você assistiu o cinema, isso está tudo sendo contabilizado. Tá bom? Obrigada, Roberto. Meninas, eu perguntei se vocês queriam falar, mas... Dani, eu queria agradecer muito a presença de cada um das pessoas aqui. Hoje, com certeza, a abertura do projeto foi uma noite sensacional, uma noite riquíssima de debates, né? O pessoal está bem preparado para esses debates, a gente pôde perceber isso, né? E estamos já ansiosos para o nosso segundo encontro, que acontecerá no próximo mês, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, até mês de dezembro nós temos aí já a programação completa de eventos, né? E nós aguardamos... O nome é Jonas. Não, Filhos do Silêncio, foi isso. Então, assim, a gente está muito ansioso, empolgado com todo esse projeto, com a participação de cada um de vocês, sabe que isso é de muita importância, que não é, como o Dani falou, não é fazer resenha de filme, que resenha a gente pega até na internet, né? Esse aqui é um lugar para a gente debater, para a gente destrinchar o que a gente não está tão visível ali para que a pessoa veja, né? Então, isso aqui é um momento muito rico, é um momento de estudo muito rico para todos nós. Obrigada, Dani, obrigada a todos os presentes aí, né? Ana, Daiane, pela contribuição na interpretação. Muito obrigada a todos, viu, gente? Obrigada. Até o próximo evento. Não é até mês que vem, não, porque tem mais evento até chegar o mês que vem. Para, né, Leide? Tem, obrigada, Leide. Joilson levantou a mão, pode falar, Joilson. Joilson, tá aí, Joilson? Tem algum grupo de WhatsApp aí que a gente possa entrar? Não, mas a gente divulga nas redes sociais, viu, Joilson? Joilson, você é da UFSB? Foi o Roberto que te falou, Dani. O Joilson não respondeu. Foi Roberto? Roberto, você é da UFSB? Sim. Então, a gente divulga, tá? A gente divulga no SIGA, divulga no site da instituição, a gente está divulgando no Facebook do UFSB Multicamp, tá? Você vai receber já... A partir de segunda-feira, a gente já começa a divulgar o próximo, tá bom? Caso você vê que você não recebeu, você pode me dar uma cutucada, cutuca os alunos, e eles vão saber repassar para você a informação, tá? Obrigada, Roberto.
Ô, Dani, eu acho que o Joilson ele levantou a mão por engano e deixou a mão levantada. Também estou achando que a mãozinha está ali, mas tudo bem. Gente, eu quero isso, agradecer então. a presença de vocês aqui, né, nesse nosso debate de hoje e dizer que estou esperando vocês no nosso próximo encontro. Assistam o filme Filhos do Silêncio, que é um filme maravilhoso e que vai trazer assim muita discussão relacionada à questão da educação de surdos, à questão social, à questão da família, a questão do encontro surdo-ouvintes, né, quando a gente pensa na questão amorosa e tudo. Então, é um filme maravilhoso, que eu gosto demais, e eu quero a presença de todos vocês discutindo sobre esse filme. Beleza? Obrigada, gente. Jô. Já tinha colocado ali, spoiler não. Não dá spoiler não, deixa o povo assistir. Gente, muito obrigada, valeu, boa noite, deixa eu liberar as meninas, que já deve estar cansada, né, Ania? Obrigada, gente, valeu, boa noite para vocês. A partir de amanhã a gente já tem os certificados liberados, tá bom? Um beijo, até o próximo encontro.